Então, mais uma vez, muito bom dia a todos. E antes de lermos a palavra do Senhor, eu quero fazer uma oração. Grandioso Deus e Pai, nós estamos muito agradecidos com a Tua grandiosa manifestação conosco. Nós queremos agradecer pela pessoa grandiosa do Senhor Jesus, Teu bem-amado Filho, que Tu enviaste a este mundo. Queremos confessar na Tua presença que temos fraquezas, temos temores, nós temos grandiosas dificuldades e queremos contar contigo agora nesse momento, mais uma vez. Nós já temos contados com a Tua presença. Deus, a parte da manhã, nós queremos te suplicar que ainda permaneça conosco e nos ajude. O terreno ao qual nós estamos pisando é santo, é a Tua palavra, por isso queremos pedir a Tua ação no nosso meio, porque não temos condições alguma para convencer alguém, nem pretendemos isto, mas Tu sabe o que se passa em cada coração aqui presente, e Tu quer agir, e por isso nós queremos nos colocar na Tua dependência, para que corações sejam tocados pela Tua palavra, e possam compreender a Tua vontade. Te agradecemos e nos entregamos aos Teus cuidados, ao nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar a todos para nós lermos no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, e versículo 17. Evangelho de Mateus, capítulo 16 e versículo 17. Aqueles que não possuem a Bíblia podem prestar bem atenção à leitura. E todos aqueles que possuem, nós pedimos que mantenham ela aberta. Mateus 16, 17. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amados aqui presentes, o tema dessa palestra é a Igreja de Deus. A Igreja de Deus, ela não é um prédio. A Igreja de Deus, ela não é um condomínio. A Igreja de Deus não é uma grande estrutura, uma edificação, ou os grandes monumentos que nós encontramos nos nossos dias. A igreja dos tempos atuais, ela tomou outra forma, que não é segundo o olhar, não é segundo o coração de Deus, não é segundo o que nós encontramos nos padrões bíblicos. O que a palavra de Deus apresenta como a igreja de Deus, ou como nós temos na primeira carta a Timóteo, no capítulo 13, versículo 15, a igreja do Deus vivo. Porque a palavra de Deus, o que a Bíblia apresenta como igreja, está longe do que a cristandade atual tem apresentado. A igreja do estado que se encontra hoje, ela apresenta líderes, ela apresenta pessoas, ela apresenta placas, ela apresenta prédios, denominações, ela apresenta várias formas e várias coisas e vários conceitos onde nós não encontramos com base nas Escrituras. Mas nós não queremos nos deter e muito menos queremos acusar alguém ou apontar o dedo para alguém, ou para alguma denominação, ou muito menos, amados aqui presentes, dizer que nós estamos corretos. Jamais queremos isso. Mas nós queremos ver, segundo a palavra de Deus, nesse pouco tempo que nós temos,
o que significa a igreja. A igreja é segundo o olhar de Deus. Nós temos o texto proposto que o próprio Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, ele diz: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A tradução nos diz que igreja significa assembleia. No grego nos diz eclésia, ou alguns falam eclesia. E essa assembleia ou essa eclésia é um grupo de pessoas, ela é composta de pessoas que creram no Senhor Jesus. Essa eclésia é chamada de os chamados para fora. Essa é a tradução, a assembleia. E essas pessoas, elas são chamadas para fora, não para seguir um líder religioso, não para seguir um homem, não para seguir num templo, não para ter uma carteirinha, onde ali é informado os seus dados, o dia do seu batismo, o dia da sua entrada, ou até mesmo uma contribuição financeira. Esse grupo de pessoas chamados para fora, eles foram comprados, resgatados pela pessoa grandiosa do Senhor Jesus. Paulo, quando escreve aos crentes em Éfeso, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, ele manda chamar os anciãos em Éfeso e dá orientações importantes a ele. Diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, que foi resgatado. E podemos até ler, para não citar errado, Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, e versículo 27, nos diz: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito vos constituiu bispo, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Outra tradução diz: pelo sangue do seu próprio. Nós sabemos como Deus ele não podia morrer, mas nos faz menção da pessoa do Senhor Jesus e como ele resgatou essa igreja. Se fosse um prédio, como é que ele ia morrer e verter seu sangue por um prédio? Se fosse uma construção, como é que ele ia verter seu sangue por uma construção? For um templo, que até mesmo nós, e isso me incluo, muitas vezes a gente usa uma expressão errada de dizer: eu vou à igreja, eu estou indo na igreja. Não tem como nós irmos na igreja, porque a igreja é o conjunto de pessoas que aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador. A igreja de Deus, a igreja do Deus vivo, e o aspecto que nós podemos ver na Bíblia como o corpo de Cristo, são aqueles que se arrependeram dos seus pecados e o aceitaram como seu Senhor e Salvador. Não foi pela sua cor, não foi pela sua forma de vestir, não foi porque agora eles faziam tais coisas e pararam de fazer. Ah, mas eu tinha tal vício, agora eu parei, agora eu pertenço a uma igreja. Isso é o que o mundo apresenta. Eu passo a pertencer a essa igreja não quando eu me batismo. Eu passo a pertencer a essa igreja não quando eu deixo um vício para trás. Eu passo a pertencer a essa igreja quando eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador, arrependido dos meus pecados, creio nele e eu sou salvo. Eu passo a pertencer à igreja do Deus vivo. E Paulo diz que resgatou, adquiriu para si, reservou, o Senhor Jesus reservou
pôs de lado, chamou para fora. Essa é a igreja de Deus. No Evangelho de Mateus, onde nós lemos, a igreja ainda era futura. O Evangelho de Mateus, sobre a questão de nos situarmos, apresenta o Senhor Jesus como o Rei. O Rei escolhido. E é interessante que somente em Mateus nós encontramos essa expressão igreja. Lucas não fala, João não fala, Marcos não fala, mas o único evangelho que apresenta Cristo como Rei, nós vemos a igreja ainda nos planos futuros. Ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É o Senhor Jesus. A igreja não pertence a mim, não pertence a uma pessoa, não pertence a um irmão mais velho que for, não pertence a alguém com mais experiência. A igreja de Deus pertence ao Senhor Jesus. É dele. Ele diz: minha igreja. Minha igreja. E ele comprou. Nós temos em Efésios capítulo 5 e podemos ler como ele comprou essa igreja. Efésios capítulo 5, carta de Paulo aos crentes em Éfeso, capítulo 5 e versículo 25. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele amou a igreja. Ele amou e ele se entregou. Como foi esse amor? Um amor sacrificial. Ele se entrega na cruz por ela. Ele amou. Ele se entregou. Não foi um erro de percurso na vida do Senhor Jesus que levou à cruz. Não foi porque ele foi traído que levou à cruz, é verdade. Não foi porque inventaram falsos testemunhos uma noite aonde eles inventaram contra ele algumas coisas, mas ele se entregou. Ele é aquele da parábola em Mateus, aquela pérola de grande valor. Ele encontrou essa pérola de grande valor e ele amou. Diz que ele é aquele mercador que encontrou essa pérola e vendeu tudo quanto tinha. Vendeu tudo quanto tinha. Nós acabamos de ouvir em Filipenses que ele se fez servo. Ele diz, Paulo diz aos Coríntios que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre. O Senhor Jesus, ele amou essa igreja e se entregou por ela. Ele a comprou, ele a resgatou, ele a chamou. Então, a igreja ou a assembleia pertence ao Senhor Jesus. O dono dessa igreja traz as marcas na mão dos cravos. Ele traz o seu lado furado. Ele traz a marca nos pés. Esse é o dono da igreja. É ele que chama. É ele que guia. É ele que mantém essa igreja. Não há nenhum homem que possa manter. Quem mantém é Deus, quem mantém é o Senhor Jesus. Nós temos em Atos que acrescentava todos os dias à igreja aqueles que haveriam de ser salvos. É Ele que chama. Nós somos convocados a pregar o Evangelho, a anunciar o Evangelho, a espalhar as boas novas. Mas quem convence é o Senhor Jesus. Quem salva é o Senhor Jesus. Quem segura nas suas mãos é o Senhor Jesus. Ele é o dono da igreja. Não somos nós. E só Ele pertence os direitos.
E a igreja é vista em 3 aspectos principais da palavra de Deus. Ela é vista como o corpo de Cristo, a casa de Deus e a noiva. Como o corpo de Cristo está ligado com o aspecto celestial. Como casa de Deus, o aspecto terreno. E quando entra na casa de Deus, que não é um prédio, não é um muro, quando entra na casa de Deus, entra a responsabilidade do homem. Como corpo de Cristo, nós somos membros cujo o corpo é do Senhor e a cabeça desse corpo é o Senhor. Nós temos isso em Efésios também, no capítulo 1 e no versículo 22, que diz: Efésios 1 e 22: E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Mas onde é que saíram essas pessoas que são o corpo de Cristo? Saíram por convencimento? Saíram por ideologia ou pensar igual? Saiu de todos os lugares, ouviram o Evangelho, creram no Senhor Jesus, fazem parte da igreja de Deus, fazem parte agora do corpo de Cristo. Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, no capítulo 15, capítulo 9, e versículo 24, ele diz: os quais somos nós que também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Foram chamados. E no capítulo 12, ele diz: assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Capítulo 12 de Romanos e versículo 5. Perceberam, amados? Um corpo. Não são vários corpos. Um corpo. Uma igreja. Paulo fala isso aos Efésios. Um só Senhor. Uma só fé. Um só batismo. Um corpo. O corpo de Cristo ligado pelo Espírito Santo. Então nós temos esse caráter celestial, quando cremos na pessoa do Senhor Jesus, fazemos parte desse corpo. Paulo, quando escreve aos Colossenses, e Paulo foi dado a revelação dos mistérios da igreja. Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele diz, no capítulo 1 e 18, ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. No versículo 24, ele diz: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, a igreja. Nota então que quando encontramos essa expressão, quando vemos a respeito de igreja, não é, mais uma vez, quero falar, não é o prédio, mas sim é o conjunto de todos os salvos em todo lugar. Pode ter, num local, numa denominação tal, pessoas convertidas. Na alvorada, ninguém pode dizer, não, nós somos a única igreja de Cristo. Ninguém pode trazer isso para si, porque a igreja é uma só. Então tem salvos em todos os
mulheres aqui na Alvorada que fazem parte do corpo de Cristo. Paulo fala isso aos coríntios. Um só corpo. Um só corpo, uma só igreja. Mas agora, devido ao tempo, eu quero entrar na segunda parte. Mas e agora? Onde nos reunir? Como vou me reunir então? Qual o local? Se são tantas placas, tantas pessoas em todos os lugares. Você sabe, aqui na Alvorada tem mais de 30 placas escritas igreja. Aonde vou? Quem sabe então essa não seria a pergunta certa a ser feita. Mas a pergunta certa a ser feita talvez, quem sabe podemos ajudar. Qual é que está em conformidade com o coração de Deus? E para isso eu preciso ver na Bíblia. Qual é o local que corresponde segundo o olhar de Deus? Qual é o local que corresponde segundo ao coração de Deus? Segundo o coração do Senhor Jesus? Isso nós temos que dizer que a igreja está no estado de ruína. Quanto à perfeição da obra de Cristo, da segurança eterna da salvação, que não se perde, isso está nas mãos do Senhor. Mas agora, como corresponde ao que Deus determina? Nós temos em Mateus 18 e 20, onde é a base que nós mais utilizamos, aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ou ao meu nome, aí estou eu no meio de vós. Quando os direitos do Senhor Jesus são observados, não é o nome do Senhor Jesus e um segmento do lado. Não é o nome do Senhor Jesus ou um determinado grupo junto que determina. Não é o nome do Senhor Jesus e mais uma tradição que foi trazida juntos. Não é o nome do Senhor Jesus e conceitos e regras, planos e objetivos juntos. Mas o Senhor Jesus disse: ao meu nome. Quando os direitos do Senhor Jesus são observados e são respeitados. Guia do Espírito Santo, que é o Consolador, como nós temos em João 14, a partir do Evangelho de João, capítulo 14, 15 e 16, que nos fala a guia do Espírito Santo. E sobre o Espírito Santo, ele não é uma influência. Ele não sobe e ele não vem, desce e depois sobe. O Espírito Santo não é um plus a mais, um investimento a mais que vem, como muitos dizem. Vamos fazer uma reunião para o Espírito Santo, para que ele nos dê uma unção a mais. O Espírito Santo é uma pessoa, ele nos guia, ele nos guarda, ele nos conduz, ele mostra a pessoa grandiosa do Senhor Jesus. O Espírito Santo habita em nós, é o selo, nos fala a palavra de Deus, é a garantia, é o penhor. Nós somos a habitação do Espírito Santo, ele passa a habitar em nós, a certeza que nós vamos estar no céu, pela obra de Cristo. Mas como nos reunir? Nós temos que olhar para a Bíblia. Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, e ele escreve no capítulo 2, falando para esse jovem, como nós ouvimos esta manhã, o capítulo 2 e versículo 19. Nós sabemos que Paulo escreve 4 cartas no seu primeiro cativeiro. Na primeira prisão ele escreve 4 cartas. Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. O Filipenses mostra a sua oração para ser solto, e os irmãos oram e ele é solto. Ele envia Tito, depois envia Timóteo, e depois ele escreve mais uma carta na sua última prisão, que é a segunda carta a Timóteo. Ele está preso. A primeira carta ele está solto ainda e orienta Timóteo.
como andar na casa de Deus, que é a coluna e firmeza da verdade. Mas na segunda carta, como ele está preso, ele fala de uma grande casa, não é mais a casa de Deus, é uma grande casa, então é o estado de ruína, é a cristandade profeta, só uma profissão de crente. E ele dá orientações importantes para a forma como ele deve se reunir. Ele diz no capítulo 2 da segunda carta, ele diz no versículo 19: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: Deus conhece, o Senhor conhece os que são seus, e todos e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro, de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros para a desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Versículo 22. Foge das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que com o coração puro invocam o Senhor. É interessante. Rapidamente, nós temos no versículo 19: todavia o fundamento de Deus fica firme. Nós temos o aspecto de Deus desse fundamento, que é a salvação eterna, que não se perde. Uma vez salvo, para sempre salvo. Se você creu em Cristo, aceitou como Senhor e Salvador, você não se perde mais. Ah, mas se eu roubar ou errar, a minha salvação não depende da minha pensamento, da minha condição, mas ela está fundada no Senhor Jesus. E esse fundamento tem este selo: Deus conhece que são seus, Ele conhece cada um que está presente, cada coração. E fundamento, ninguém pode pôr outro fundamento a não ser o que já está posto, e este é Cristo Jesus o Senhor, disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 3. Mas agora nós temos um lado humano. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da injustiça, aparte-se da iniquidade. E nós temos aqui, não podemos entrar nas outras questões, mas eu quero entrar no versículo 22, que diz, no final: e segue. 4 coisas aqui são destacadas para seguir. É interessante que ele não diz: segue essas 4 coisas e fique sozinho. Segue essas 4 coisas e se isole. Segue essas 4 coisas e tome uma atitude que tu acha que é correta. Não. Segue, versículo 22, acompanhe. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que com o coração puro fazem o que acham o melhor. Não. Que invocam o Senhor. Se você entrar em qualquer lugar, observar isso, a guia do Espírito Santo, ser guiado, conduzido pelo Espírito Santo, o Senhor Jesus tem todos os direitos, Ele é o centro, é Cristo centro. Se Ele é o centro da reunião, se o Espírito Santo conduz, se é guiado pelo Espírito Santo, fala do Senhor Jesus, o Senhor Jesus tem a preeminência, é só o Senhor Jesus, não é uma tradição, é só o Senhor Jesus, está de acordo com a palavra de Deus. A justiça não é a justiça própria, é a parte que cabe a Deus, os direitos do Senhor Jesus, a fé, podemos dizer a doutrina do Senhor Jesus, o amor que foi, não que foi derramado em nosso coração, mas o amor entre os irmãos, o amor do Senhor, e a paz. Não é a paz com Deus. A paz com Deus nós temos, que é o fruto da justificação, é a realização da obra do Senhor Jesus na cruz. Temos paz com Deus, e essa paz com Deus ninguém nos tira e não pode tirar, porque foi dada pelo Senhor Jesus, é o resultado da obra de Cristo na cruz. Romanos capítulo 5, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus.
Mas a paz de Deus, isso nós temos que seguir e Ele dá continuamente. Mas junto com quem? Com os com o coração puro. Mas nosso coração é mau e perverso. Mas com o coração puro, aqueles que querem obedecer somente o Senhor Jesus, tendo Ele como centro de tudo, como guia eterno, como nosso Senhor e Mestre, como nosso sumo pastor, como nosso Redentor, como aquele que deu a vida por nós na cruz. Não há outro igual ao Senhor Jesus. Jamais vai existir alguém igual a Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados, que deu a sua vida por nós e vai vir nos buscar. Ele é o Redentor, Ele é o grande Senhor, Ele é o nosso Mestre, Ele é o centro dessa reunião. E fora disso, se colocar qualquer outra coisa, ídolo, homem, tradição, acima do Senhor Jesus, não é uma reunião com os padrões que encontramos em Mateus 18 e 20. Invocam o Senhor. É isso que eu gostaria de deixar para todos os irmãos e ouvintes. Que o Senhor Jesus, Ele possa ter a preeminência na nossa vida, e que possamos juntos seguir a Ele, reunir ao nome dEle. Por isso que a carta aos Hebreus nos dá uma orientação. Capítulo 13, se não me engano, os irmãos me corrigem que eu vou puxar de mente. Que diz: saiamos, pois, a Ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Nos dias de ruína que nós encontramos, tantos lugares, tantas denominações, tantas coisas que falam, nós somos chamados a sair ao encontro do Senhor Jesus. O lado negativo, sair. O lado positivo, ir ao encontro de uma pessoa, o Senhor Jesus, o nosso Senhor e Mestre e o nosso grande mantenedor. Obrigado.